Bora desvendar um dia que foi um verdadeiro quebra-cabeça nos mercados financeiros, 11 de fevereiro de 2026. Um dia em que a lógica que todo mundo conhecia foi virada de ponta cabeça, e as regras do jogo, bom, elas simplesmente pareceram mudar. A grande questão, o que deixou todo mundo coçando a cabeça, foi essa aqui. Como é que um relatório de empregos americano super forte, que normalmente deixaria o dólar mais forte e prejudicaria os mercados emergentes, fez exatamente o oposto? Como isso gerou uma alta espetacular no Brasil? Aqui dá para ver o paradoxo bem claro. A regra antiga, sabe, o manual que o mercado sempre usou, era bem direta. Mas o que aconteceu nesse dia foi o contrário. Uma economia americana forte deveria ter fortalecido o dólar. Só que, na verdade, o dólar enfraqueceu no mundo todo e o dinheiro correu para o Brasil. Então, o que foi que causou essa quebra toda de padrão? A reviravolta começou com um único dado. Um dado econômico que veio lá dos Estados Unidos e que, olha, mudou tudo. E que número, hein? O mercado estava esperando uns 65 mil novos empregos no setor privado, mas o número que veio foi de 172 mil, é mais que o dobro. Foi um sinal claríssimo de que a economia americana estava bem mais aquecida do que se imaginava. No mundo antigo, como disse um analista, isso seria um sinal para vender ativos de risco na hora. Só que o mercado não seguiu o roteiro. Em vez de vender, os investidores criaram uma nova narrativa global ali, em tempo real, e jogaram a cartilha antiga fora. Vamos entender como essa mentalidade mudou tão rápido? Para a gente entender o que aconteceu, a gente precisa falar rapidinho sobre correlação. É basicamente a tendência de dois ativos se moverem juntos. Por muito tempo, um dólar forte e os mercados emergentes tinham uma correlação negativa. Ou seja, um subia, o outro caía. E isso nos leva ao ponto central de tudo. Naquele dia, essa relação de anos simplesmente se desfez. O mercado olhou para os mesmos dados de sempre, mas chegou a uma conclusão totalmente diferente. E essa citação aqui ilustra a nova lógica de um jeito brilhante. A interpretação mudou de EUS forte, significa dólar forte, para EUS forte, significa maior consumo global. E se o mundo vai consumir mais, ele vai precisar de mais o quê? Matérias-primas, ou seja, commodities. Com o foco do mundo todo, de repente, voltado para as commodities, a próxima pergunta era óbvia. Onde a gente encontra isso? E a resposta levou os investidores direto para o Brasil. O Brasil tinha, como se diz no mercado, um pitch de venda muito fácil. Quando o mundo quer mercados emergentes e commodities, o país se destaca com sua liquidez, seu mercado consumidor gigante e, claro, seu papel como uma potência em matérias-primas. E para completar o cenário, os fatores aqui dentro do Brasil também ajudaram. Tinha sinais de que o Banco Central poderia cortar os juros e as pesquisas políticas sugeriam uma disputa eleitoral mais acirrada. Tudo isso foi interpretado de forma positiva pelo mercado, colocando ainda mais lenha na fogueira do otimismo. E o resultado de toda essa tempestade perfeita foi esse número aí. O Ibovespa não só subiu, ele disparou para um novo recorde histórico, rompendo a barreira dos 189 mil pontos num dia com um volume de negociação altíssimo. Vamos dar uma olhada agora, mais de perto, em quem foram os grandes vencedores nesse dia de pura euforia. Para ter uma ideia do tamanho do movimento, é só olhar para o fluxo de capital. 7 dos 11 ETFs mais negociados no mundo naquele dia eram de commodities. ETFs são aqueles fundos negociados como ações, sabe? Isso mostra que não foi um evento isolado no Brasil, foi uma rotação de capital em escala global. E aqui no Brasil, os resultados foram claríssimos. Empresas ligadas a commodities e a economia real lideraram os ganhos. A Suzano, gigante da celulose, teve uma alta impressionante de mais de 13%, também impulsionada pelos seus próprios resultados positivos. E esse fenômeno daquele dia era, na verdade, parte de uma tendência maior em 2026. A gente vê aqui que o capital estava fluindo para mercados emergentes, ricos em commodities, como o Peru e o Brasil, enquanto mercados desenvolvidos, como os Estados Unidos, ficavam para trás. Certo. Então, qual é a grande lição que dá para tirar de um dia tão atípico, tão intenso como esse? A conclusão mais importante é essa. No mercado, as regras, as histórias que a gente usa para entender o mundo, elas não são permanentes. Elas são fluidas, podem ser reescritas diante de novos dados, de novas percepções. A capacidade de reconhecer essas mudanças rapidamente é o que faz a diferença.
E talvez nenhuma frase resuma melhor o sentimento daquele dia do que esta aqui. Foi uma declaração que capturou, nossa, com perfeição, a convicção repentina e poderosa do mercado na tese das commodities. E isso tudo nos deixa com a pergunta final. Aquele dia foi só um pico de euforia, uma anomalia de curto prazo, ou ele marcou o início de uma mudança estrutural mais profunda, o começo de um ciclo longo de valorização para países como o Brasil? Bom, só o tempo vai dizer.